Dela escorreu o sangue que, em última instância, se tornaria o elo entre o céu e a terra. Não era apenas a cruz que carregava o peso da redenção. Até o sangue de Cristo foi imortalizado, levado por Uriel a terras longínquas, onde se transformaria em um símbolo de uma fé imortal. E assim como as páginas dos textos antigos, a história de Uriel se revela diante de nós. O anjo, cujas ações, ocultas nas margens das Escrituras por tanto tempo, revelou-se não apenas um mero espectador do sacrifício no Gólgota, mas um participante vital em um mistério que se estendeu muito além daquela tarde sombria. O cálice que carregou não continha apenas o sangue de um homem, mas a redenção que teria de transcender gerações. Mas agora que sabemos de sua presença, o que fazemos com esse conhecimento? As tradições, tão vastas e variadas, aparentemente nos lembram de que o divino raramente se manifesta de forma simples ou unívoca. Uriel, o guardião discreto, o portador do cálice, representa esse entre o visível e o invisível, entre o conhecido e o oculto. Ele não só guardou o sangue de Cristo, como preservou também uma lição que só os mais atentos poderão captar. Talvez o silêncio que envolve Uriel por tanto tempo tenha sido uma forma de nos ensinar que nem todos os mistérios divinos estão à espera de serem revelados por completo. Há coisas que se movem nas sombras, e às vezes, essas sombras são permitidas para que a luz possa brilhar com mais intensidade. O que Uriel nos deixa é mais do que uma ação no passado. É um convite à reflexão sobre os sacrifícios que ainda moldam nossas vidas, sobre os gestos aparentemente simples que carregam consigo o peso do eterno. O sangue que ele carregou para longe do Calvário, dizem os etíopes, não apenas banhou suas terras, mas também santificou sua fé. E nós, que agora conhecemos essa história, podemos questionar: que outros mistérios ainda estão relatados nas entrelinhas da história sagrada? Estaremos preparados para enfrentar essas revelações, ou o silêncio continuará a nos guardar daquilo que não estamos prontos para compreender? Enoque, que já se habituara a carregar o fardo das visões, encontrou em Uriel uma presença ao mesmo tempo fascinante e inquietante. Diante dele, o anjo não o conduzia apenas por palavras, mas pelos caminhos de uma realidade desconhecida, onde a corrupção dos anjos caídos ressoava de maneira palpável. A paisagem era de uma desolação singular, sombras que pareciam ter vida própria, atormentadas por escolhas que desafiaram o equilíbrio da criação. Uriel, com seu olhar que revelava saber demais, mostrava a Enoque que a rebeldia dos anjos não era um ato isolado, mas parte de uma cadeia de consequências que haviam tocado profundamente a humanidade. Aqui, não falamos de simples desobediência. Os anjos caídos, outrora portadores de luz, haviam trazido aos homens segredos que permaneceriam ocultos. Enoque observava com crescente gravidade como a ordem natural estava à beira de ser consumida pela curiosidade insaciável, tanto de anjos quanto de homens. Era inevitável a destruição de Babilônia. As visões dos Nefilim, essas criaturas híbridas e perigosas, mostravam que o ciclo da transgressão não se encerraria tão cedo. Uriel, sem rodeios, revelava que o julgamento final seria inescapável, não apenas para os anjos, mas também para todos aqueles que, por escolha ou sedução, haviam se afastado do caminho divino. Ainda assim, Enoque, com o peso de suas visões, compreendia que o papel que lhe cabia não era apenas de testemunha. Ele era, sem dúvida, o depositário de um conhecimento terrível, mas necessário. As promessas de Uriel, veladas e sombrias, ecoavam no coração do profeta, deixando claro que o ciclo da criação e da queda ainda teria muitos desdobramentos. Enoque sabia que, ao regressar ao seu povo, não carregaria apenas as revelações dos anjos, mas também o destino trágico de todos aqueles que haviam sido envolvidos por essa transgressão. A trama do destino se desenrolava, e o profeta seria o arauto de um futuro incerto. A humanidade, sempre tão inclinada a buscar além do que lhe é dado, não resistiu aos mistérios que os anjos caídos lhe ofereceram. Enoque, já familiarizado com o fardo de conhecer o que não deveria ser conhecido, via com perplexidade como os ensinamentos proibidos foram recebidos de braços abertos.
A sedução angelical, ao contrário do que se pode pensar, não se deu apenas pelos corpos, mas pelas almas. Estes anjos trouxeram à terra um saber que deveria permanecer escondido, e assim os homens, ao aprenderem a manipular segredos obscuros, passaram a adorar demônios como se fossem deuses. Suas práticas corrompendo o mundo aconteciam em um ritmo inquietante. Uriel, sempre imparcial em suas revelações, mostrou a Enoque como essa corrupção se espalhava como uma praga. A criação, antes pura, estava agora maculada para sempre pelos filhos de Deus, que haviam se unido às filhas dos homens, gerando uma nova linhagem de tormento. Entre esses descendentes, os Nefilim, gigantes de fúria e desordem, se ergueram como testemunhas vivas da destruição que vinha. Não seria exagero dizer que os homens, ao beberem do cálice de segredos tão profundos, estavam condenados a enfrentar a própria ruína. Enoque percebia, com uma amarga clareza, que o fim da humanidade, tal como a conhecíamos, estava selado, e o que restaria, a desordem que Uriel lhe mostrava, não era temporária, mas uma nova condição que viria para permanecer. As práticas obscuras, o culto aos demônios, o conhecimento proibido que corria pelas veias da humanidade, tudo isso levaria ao colapso. Enoque, com o coração pesado, contemplava o cenário de destruição iminente. O profeta sabia que a agressão angelical não se restringia ao céu, mas tinha agora profundas raízes na terra. Como poderia a humanidade, já mergulhada em tamanha corrupção, sobreviver a algo tão vasto e irreversível? A corrupção da humanidade não se limitou apenas ao conhecimento proibido que os anjos caídos trouxeram à terra. As consequências dessas transgressões se estenderam ainda mais profundamente, atingindo não apenas os homens, mas também as mulheres que se envolveram com esses anjos. Assim como a humanidade foi maculada pelo saber oculto, as esposas dos anjos caídos carregariam em seus destinos a marca indelével dessa rebelião. E foi justamente essa união que selou o trágico destino dessas mulheres, transformando-as em criaturas amaldiçoadas como as sereias. Se os anjos caídos já carregavam o peso de suas transgressões, o destino das mulheres que com eles se uniram parecia ainda mais trágico. Uriel, que tantas revelações perturbadoras oferecera a Enoque, mostrava agora o castigo reservado às esposas dos anjos. Não bastava terem sido seduzidas. Sua punição foi transformar-se em sereias, criaturas cuja beleza era ao mesmo tempo fascinante e mortal. Antes mulheres de carne e osso, agora habitantes das profundezas, condenadas a vagar pelos mares, sempre à procura, sempre afastadas de qualquer redenção. Enoque, ao contemplar essa visão, sentiu algo próximo à piedade. A beleza dessas sereias era uma ilusão cruel, um disfarce para a dor que carregavam por dentro. Suas vozes doces e tentadoras apenas traziam destruição aos incautos que se deixavam seduzir por elas. O destino dessas mulheres, agora criaturas amaldiçoadas, era mais do que uma punição física. Era um castigo espiritual que as confinava a uma vida de tormento eterno. O que antes era desejo e fascínio havia se transformado em uma maldição impossível de escapar. Ainda assim, Uriel deixava claro que essa transformação não fora fruto do acaso. Havia algo de profundamente simbólico no fato de que essas mulheres, envolvidas pelos anjos caídos, carregassem em si a lembrança de um desejo proibido. Como Naamá, cuja sedução fora igualmente fatal, essas sereias não eram apenas vítimas, mas também agentes de sua própria tragédia. Enoque via nelas o reflexo de uma transgressão maior, algo que transcendia o simples ato de desobedecer e alcançava as esferas mais profundas da natureza humana e celestial. O ciclo de culpa e punição continuava, inescapável e implacável. Entre as figuras que povoam os mistérios da transgressão angelical, Naamá emerge como um símbolo de sedução e poder ambíguo. Uriel, sempre atento aos detalhes da queda, mostrou a Enoque que Naamá não era apenas uma mulher envolta em desejo. Ela ocupava uma posição central nas tradições que mesclam o divino e o profano. Sua figura misteriosa e sedutora
trazia consigo o peso de algo mais antigo que a própria humanidade, o fascínio irresistível pelo proibido. Ao se envolver com os anjos caídos, Naamá contribuiu para desestabilizar a ordem celestial, deixando suas marcas na própria criação. As sereias, por sua vez, não nasceram do acaso. Uriel revelou a Enoque que essas criaturas trágicas eram o resultado direto das transgressões cometidas pelos anjos e suas esposas humanas. O mar se tornou o palco onde esses seres amaldiçoados vagavam, sem jamais pertencer a um mundo ou a outro. Naamá e as sereias se entrelaçavam nas narrativas de sedução e castigo, suas histórias refletindo os limites violados entre o divino e o humano. A maldição que as transformou em criaturas do mar parecia ecoar a própria condição dessas mulheres, condenadas a viver entre a luz e a escuridão, sem jamais encontrar paz.